BH Pode Mais. Salve, salve BH! Esse é o BH Pode Mais, o podcast sobre Belo Horizonte. Muito simples assim. E hoje aqui a gente vai trocar uma ideia muito legal com duas mulheres, duas lideranças, jovens lideranças de BH, importantíssimas e que vem desenvolvendo um trabalho já aí há bastante tempo. E hoje vai nos ajudar aqui a pensar sobre as questões que são relativas à juventude, enfim, sobre os problemas da cidade, como elas têm vivenciado e ajudado a construir projetos de solução, né, desses problemas. Então, hoje eu estou aqui muito especialmente com a minha querida Kessia Cristina, que vai, inclusive, me ajudar a fazer as provocações aqui hoje também nessa conversa, que vai ser muito massa. Obrigado, Kessia. Obrigada, querido, pelo convite. Fiquei muito feliz quando você... não é a primeira vez, né, que a gente participa de live juntos, então tenho certeza que vai ser muito produtivo aqui hoje. Legal, legal. E Sofia Amaral. Obrigado, Sofia, por estar aqui com a gente. Oi, gente. Estou muito feliz. Eu fiquei muito feliz com esse convite vindo do Wesley, vindo do PCdoB, para a gente poder discutir essa Belo Horizonte que a gente quer, essa Belo Horizonte que a gente sonha, e do lado de uma grande companheira, que é a Kessia, que constrói tantos movimentos do meu lado, e em diversos momentos a gente já esteve nessas fronteiras, nessas trincheiras, desbravando e enfrentando diversas lutas para construir uma sociedade melhor, uma sociedade mais justa. Então, eu estou muito feliz com o convite. Obrigada mesmo. Legal demais. Então, vamos começar pelo começo, né? Eu queria pedir para vocês se apresentarem para a galera, para o pessoal que está nos assistindo aí. Então, se apresenta aí, Sofia. Fala de você. Então, vamos lá. Meu nome é Sofia Amaral. Eu tenho 23 anos, recém-completados. Sou dirigente municipal do PCdoB, quase concluinte aí da graduação de Ciências Sociais pela UFMG, sou membro, pesquisadora do Núcleo de Pesquisa e Estudo sobre a Mulher da UFMG, o NEPEM, onde eu já desenvolvi diversas pesquisas, sobretudo nas temáticas de gênero e raça, dentro da ciência política, e onde é uma grande paixão que eu tenho. Eu gosto muito de debater sobre esse tema, né, sobretudo dos feminismos. Sou militante dos movimentos sociais daqui da cidade, então eu construo a Marcha do 8 de Março aqui em Minas Gerais, aqui em Belo Horizonte, e estou conselheira municipal de juventude aqui na cidade, aqui em Belo Horizonte, e também sou fundadora, idealizadora e coordenadora atualmente da Escola de Cuidado Vivas e Livres, que é uma escola, uma instituição que apoia e trabalha na prevenção da violência sexual contra mulheres, crianças e adolescentes. Então a gente tem algumas áreas de atuação aí, e eu estou à frente desse projeto já tem algum tempo. Vocês viram aí, né, pessoal? Não é brincadeira não. A Sofia tá em um monte de movimentos, e eu vou contar um segredinho aqui para vocês. Posso? É pré-candidata a vereadora por Belo Horizonte. Tá aí construindo essa campanha, vai ser muito legal. E, Kessia, se apresenta pro pessoal aí também. Muito bom a gente ver que na hora de nos apresentar, apesar da idade, existe uma bagagem muito grande, né? Eu acho que a luta é uma consequência da luta das que passaram por nós, né? Então, muito bom ver Sofia aí com essa bagagem e poder ver que nós, mulheres, estamos ocupando vários espaços, podendo estar aí, né, desenvolvendo muitas coisas. Assim como Sofia, também sou militante do movimento social em Belo Horizonte, desde os 15 anos de idade. Começou com Grêmio Estudantil de uma escola, depois Grêmio Estudantil do Estadual Central em meio às ocupações. Depois pude estar à frente da União Colegial de Minas Gerais, que é a organização que representa os estudantes de ensino médio, técnico, secundaristas, né? E fui presidente também da UJS, União da Juventude Socialista de Belo Horizonte. E agora, continuo na direção do PCdoB, né? Dessa trajetória de movimento estudantil, pude estar dentro do PCdoB, e agora estamos aí, né, terminando uma tarefa importante na União Nacional de Estudantes, que, no movimento universitário, a gente sabe que nós estamos nas escolas, nós precisamos estar à frente defendendo coisas, né? Acho que é isso que o militante precisa ser, né? Onde ele estiver. Então, eu estava na escola, estava ali, agora no movimento universitário também. E agora também conselheira municipal de juventude.
Então, assim, estamos aí travando essas barreiras. E compartilho com a Sofia também mais uma outra coisa, né? Que é a graduação em Ciências Sociais na UFMG. Acho que temos aí alguns pontos em comuns, é interessante isso. Ah, muito massa, vocês verem aí que não é brincadeira, né? Quando eu disse que eram duas mulheres incríveis, vocês viram que eu tava falando sério, né? Kessia e Sofia, muito bom estar aqui com vocês. E vocês viram, né? Duas sociólogas, assim, de primeira... É ciência do Estado, né? Mas todo mundo... Ciências sociais mesmo, nós duas. Não, duas sociólogas de primeira linha e que estão, inclusive, assim, com uma grande dedicação para pensar Belo Horizonte. E eu queria começar assim, essa conversa com vocês duas no seguinte sentido, né? Que é em torno da temática da juventude mesmo. Né? É um certo consenso, assim, a gente tem até discutido isso bastante. Eu, meio que como cientista social também, eu sou economista, gente, mas eu estou ali, né, trabalhando com esses temas também. A juventude foi muito impactada, né, nessa última década, principalmente de 2015, 2016 para cá, com um certo desmonte mesmo, um grande desmonte do Estado, e que tem trazido, inclusive, um problema assim, de perspectiva, né, para a juventude, que está enfrentando diversos problemas no cotidiano, né, no dia a dia. Começa da questão do transporte, para conseguir procurar emprego, para conseguir estudar, enfim, para fazer tudo que é necessário, que a juventude precisa fazer, e passa pela empregabilidade, condição de se qualificar. Então, tudo muito complicado e que agora a gente está num momento de reconstrução, né, da presença do Estado, reconstrução do Brasil, que tem como foco também na juventude. Mas aí eu queria começar com vocês essa conversa. E como é que está essa juventude de BH? Né? E aí, Kessia, como é que está essa juventude de BH? O que ela traz assim, em termos de aspirações, em termos de dificuldades que precisam ser superadas? Como é que você tem visto aí dentro dessa movimentação sua, dentro dos movimentos sociais e dessas questões todas aí que a gente está vendo no dia a dia? Eu acho que Belo Horizonte sempre foi uma cidade que sempre respirou muita cultura, né? Uma cidade que isso sempre foi um fator extremamente importante assim, no nosso perfil, né? A cidade do Mon, entre outras figuras assim, que contribuíram muito. E agora, eu percebo que existem dois eixos que você consegue ler assim, as manifestações da juventude, né? Seja na educação ou na cultura, que é os lugares que a gente vê muito as pessoas ocupando como forma de manifestação, além do mercado de trabalho, mas em especial a educação e a cultura, né? Eu sinto que em termos assim, né, nós temos cada vez mais tendo mais jovens ocupando os espaços culturais da cidade, né, se mobilizando e fazendo da arte seu instrumento de luta, de denúncia social, de problemas sociais. A gente vê isso, né, muito forte, efervescente, principalmente no Conselho Municipal de Juventude, né? É a segunda vez que eu estou no conselho e a gente lá no CRJ, que é o equipamento físico que recebe jovens, muita gente ainda não tem acesso àquele espaço, não sabe para que serve, mas é um aparelho que promove políticas públicas para a juventude. E lá a gente vê uma ocupação crescente cultural de jovens, seja de grupos de dança, seja jovens grafiteiros e outras formas de manifestação cultural. A gente vê isso em expansão, em constante expansão e afins. Só que de outra maneira, a gente vê cada vez mais se construindo abismos sociais que cada vez fica mais distante a gente conseguir considerar a educação como um meio de ascensão social e de formas de se assegurar. Então eu tenho percebido que essa recente juventude, assim, né, de 2015 para cá, assim, eu acho que, ou até um pouco antes, assim, né, os dados de 2015 era que apenas 15% da população tinha acesso ao ensino superior. E agora agravou-se com menos pessoas tendo acesso ao ensino superior, com várias universidades que suspenderam programas sociais tipo FIES, ProUni. FIES em especial foi suspendido. Uma baixa de número de jovens tendo acesso à educação e, para piorar, não só ao ensino superior, né? Um abismo que se construiu meio à pandemia de evasão escolar das escolas, né? Com o formato que a Secretaria de Educação também colocou para as pessoas poderem ter acesso às aulas, o formato da matrícula, que agora ficou para você estudar na escola mais próxima a você. Então, uma galera que estudava aqui no Estadual Central, por exemplo, nós estamos aqui do lado do Estadual Central,
não pôde mais vir por essa coisa, por essas regras impostas, e ao mesmo tempo é um colégio que já teve tipo 6 mil alunos, hoje não conta ter 300 alunos matriculados na escola, então assim, você vê já o ensino básico ter uma baixa de participação, né? E agora, de novo, vai ter um encontro estudantil de estudantes jovens secundaristas que a gente faz esse diagnóstico novamente. O censo das escolas diminui assim, abruptamente. O IENG, que é a maior instituição que abriga maior número de estudantes, ele hoje não conta com 6 mil alunos, assim, e foi tipo, já foi muito mais, IENG já foi uma cidade. Então, assim, a gente vê acho que a gente encontra, né, a crescente de jovens tendo espaço à cultura e uma queda abrupta de jovens tendo acesso à educação, que é uma grande preocupação nossa hoje, né, de como mitigar esses problemas e fazer isso avançar, sabe? Entendi. E aí, Sofia, esses pontos que a Kessia levanta são muito interessantes, assim, né? Essa questão do acesso mesmo. E como que isso tem se refletido na estrutura, né, até educacional, né? Eu tenho até acompanhado um outro movimento e eu queria até que você comentasse isso né, como que você tem feito essa leitura, que é até um certo descompasso mesmo da agenda pública de educação. Tenho toda uma preocupação de deixar o jovem na escola, principalmente no ensino médio, mas eu tenho acompanhado também uma diminuição contínua da estrutura, do valor investido. Em vez de trazer e pegar esse potencial de aumentar a qualidade, né, do espaço para o jovem, eu tenho visto, aí até como economista mesmo, sabe, se sobrepor uma agenda de redução de custos, aproveitando um certo esvaziamento do espaço da escola em torno da juventude. Então, como é que você tem visto essas temáticas todas aí? Não, eu acho que o que a Kessia traz são pontos extremamente importantes. Eu tenho um acordo super, assim, eu acho que é super importante a gente também mencionar que uma das grandes questões, né, que a nossa juventude, sobretudo a nossa juventude militante, tem travado como luta central é a revogação do novo ensino médio. Porque foi uma questão que impactou consideravelmente o acesso, a garantia de que aquele aluno vai conseguir permanecer, mas não só isso, a qualidade daquele ensino. Então, assim, matérias elementares como sociologia, filosofia, as ciências humanas, né? Aquelas matérias que de fato podem, usando uma pedagogia aqui do Paulo Freire, assim, que pode fazer com que aquela sociedade se emancipe, sabe? Que aquele projeto educacional pode, de fato, emancipar aqueles indivíduos ali em constante processo de formação. Então, é muito importante a gente entender que essa reforma que veio ali do governo Temer, né, após o golpe da Dilma de 2016, foi um processo que, assim, devastou a educação pública no Brasil. E uma das grandes lutas que os movimentos sociais de juventude e da educação têm travado é pela revogação do novo ensino médio. Porque essas matérias elementares, fundamentais para a constituição de um indivíduo, para a constituição de uma democracia cidadã, para que tenha participação social, participação política dessa juventude que está ali se formando, foi substituída por disciplinas como projetos de vida e, enfim... O que rola por aí, né? É a disciplina do que rola por aí. Exato. Então, assim, foram coisas que foram sendo colocadas, assim, disciplinas que não têm qualquer correlação no próprio currículo nacional como currículo comum curricular, né? Então, assim, a gente vive esse imbróglio que eu acho que tem uma grande consequência nesse processo educacional da nossa juventude. Mas, indo além, a gente também tem todas as questões com o acesso e a permanência, a garantia de permanência da nossa juventude no ensino superior. Então, por exemplo, acho que um programa muito importante que foi lançado agora recentemente foi o programa Pé de Meia, que garante aos jovens cadastrados no CadÚnico, então jovens de baixa renda, receberem uma poupança ao concluírem
os anos do ensino médio e logo, e ao final dessa conclusão, quando concluírem o terceiro ano, eles também receberem uma bonificação por isso, para que eles possam começar a estruturar a sua vida. Então isso garante, inclusive, que esses jovens possam sonhar em ingressar no ensino superior e não precisem, por exemplo, ter que se preocupar ali logo no início de já ter que correr atrás de trabalho junto com a faculdade. Às vezes ele foi aprovado e não consegue se manter dentro da universidade. Então eu falo do programa Pé de Meia, que tem mais a ver com o ensino médio, mas eu falo também das questões das cotas, que são, né, das políticas afirmativas, que são caríssimas para a nossa juventude e que são essenciais para a manutenção da nossa juventude dentro das universidades, dentro desse sistema educacional. E aí eu acho que a Kessia traz uma questão que é muito importante, e que tem sido um processo muito bonito de observar, como que a nossa juventude tem encarado os processos culturais e as diversidades culturais de uma forma muito mais ampla, muito mais diversa, e tem lidado com isso muito bem, assim. Então eu acho que a gente tem construído caminhos para a diversidade, para uma juventude com justiça social, mas que sofreu nos últimos 6 anos aí um processo de retrocesso nas políticas culturais, nas políticas educacionais, nas políticas de juventude. Inclusive ficamos sem conferência nacional de juventude, sem as conferências. Então foram processos de corrosão democrática dentro das próprias instituições, o que foi muito prejudicial para que nós pudéssemos avançar. Mas eu acho que a gente está nesse processo de reconstrução e de criação de novas possibilidades para esse mundo que a gente sonha. Eu acho que é por aí. Pois é, eu fico pensando aqui o seguinte, em termos na cidade, sabe? Assim, como que a juventude, assim, o que ela está enfrentando atualmente? Porque o que a gente observa, né, nos últimos anos, você teve uma falta de apoio, e tudo isso assim, muito estrutural, né? A falta de apoio do governo federal para diversas políticas que são centrais, né, Kessia? E você citou várias delas aqui, né? O próprio mecanismo de financiamento da escola via Sistema Nacional de Educação, as políticas de cultura, né, que praticamente desapareceram, né, ao longo dos governos Temer e Bolsonaro, o que se acentuou ainda mais durante a pandemia. E aí, inclusive, teve políticas voltadas para tentar emergencialmente resgatar esse setor, etc. Mas a grande preocupação que me parece, assim, né, a juventude está tendo acesso a esse tipo de apoio, onde a gente precisa melhorar. Os espaços da cidade estão aptos a receber os projetos da juventude, seja no que diz respeito à educação, mas na cultura, mas até mesmo no sentido de iniciativas, né, para a galera ganhar dinheiro, por exemplo, né? E no limite, assim, BH está acolhendo a juventude bem, assim. Eu acho que Belo Horizonte está em um processo de transição, assim, assim, difícil, de disputa de ideias. Depois podemos discorrer mais sobre as eleições, aí estamos desaguando num negócio de processo de disputa, de perseguição a programas sociais para jovens. Tem uma perseguição, assim, em vários programas sociais colocados as CPIs. Tem um exemplo em São Paulo, dentro da Câmara, né? São processos que há a disputa da cidade. Sim. E a juventude está para jogo, né? Não à toa elegeu uma vereadora jovem, né? Tem mais jovens candidatos, tem Sofia aí. A juventude está para jogo, né? Agora tem que ver como que a gente consegue criar força para disputar, mas o Sofia pode... Sim, fomentar esses espaços, fomentar essas potências jovens que estão chegando, não só no espaço político, mas também na construção, né, da arte, da cultura, da educação, da formação. Mas eu acho que, né, eu falei que Belo Horizonte ela é uma vanguarda, e a Kessia já tinha apontado isso, e eu acho que, mas ao mesmo tempo eu acho que a gente vive um processo de colher as consequências das desigualdades sociais que se aprofundaram nos últimos anos, nos últimos períodos, e que isso por si só faz com que a nossa juventude precise assumir responsabilidades que não deveriam ser dessa juventude, né? De uma forma muito precoce mesmo, né? Adolescentes precisando trabalhar e às vezes tendo que sair da escola, né? E aí a gente tem o fenômeno da grande evasão escolar, que foi um processo que se agudizou, além de uma questão, sobretudo,
também aprofundada, agudizada pela pandemia, que é a questão da saúde mental. Então, a nossa juventude é uma juventude muito afetada por problemas e questões de saúde mental, e a gente tem pouquíssimos mecanismos de saúde pública com condições, né, de suportar essa demanda mesmo. Assim, isso é uma grande questão. E que a nossa juventude não tem acesso a esse tipo de política. A última política pública em saúde mental construída foi construída há mais de uma década, chamada CAPS. Depois disso, não tem mais política de saúde mental, e essas políticas não suportam mais as demandas. Então, Belo Horizonte precisa de melhorar as políticas de saúde mental para que a gente possa ter uma saúde integral para essa juventude que está com essas demandas, sobretudo num período pós-pandemia. Então, eu acho que existem essas são algumas questões, e eu acho também que a questão do emprego e da renda. Por isso que eu mencionei esse programa Pé de Meia. Eu acho que esse é um programa assim, essencial, que o governo federal fez e trouxe, aliás, está trazendo, né, se eu não me engano, o que foi anunciado hoje, os pagamentos caem a partir de maio desse ano, de 2023. Então, acho que é essencial que a gente também pense em políticas de geração de emprego e renda. Né? Então, por exemplo, o carnaval. O carnaval é um evento cultural extremamente jovem, feito por uma juventude que foi crescendo aí nesse processo carnavalesco e que está ali todo dia batalhando, ao mesmo tempo que gera possibilidades de geração de emprego e renda nesse período. É um período curto, é verdade, a gente precisa de mais políticas que fomentem essa geração de emprego e renda, porque eu acho que o que a gente tem sentido também, a nossa geração, e até falo por mim, é uma desesperança mesmo e uma dúvida do que a gente vai fazer da vida. Sabe? A gente nunca foi tão difícil ser jovem, né? Nunca foi tão difícil. Ser jovem trabalhador, né? Porque aí é isso. Você tá ali numa faculdade, no ensino superior, você tem um superior completo, você tem um mestrado, às vezes você tem até um doutorado, tem menos de 30 anos, mas você não consegue acesso ao mercado de trabalho, você não consegue acesso a um emprego. Então, assim, quais são as políticas que de fato a gente vai conseguir construir para que a gente possa colocar essa mão de obra que está sendo formada, né, dessa juventude que precisa entrar nesse mercado de trabalho, que precisa sustentar sua família. Então a gente tem vivido um processo de precarização do trabalho, do neoliberalismo, que aprofunda essa crise da nossa juventude, porque a gente não tem perspectiva, sabe? Sobretudo em algumas áreas, como é a área das ciências humanas, que é, por exemplo, um grande trabalho que era de quem formava em filosofia, sociologia, como eu e a Kessia, era dar aula e ser professor. Olha que profissão maravilhosa, olha que profissão linda, e que tem sido sucateada, né, jogada para escanteio por causa desse novo ensino médio. Então, esse processo de neoliberalização das políticas sociais, esses ataques e das demais políticas também, de colocar tudo no colo do que é privado, tem prejudicado muito a nossa juventude, tem afetado muito a nossa juventude aqui de Belo Horizonte, e a gente precisa pensar nessas políticas de geração de renda também. Interessante. Pô, você tocou nesse ponto, Sofia, sobre geração de renda, falou do novo ensino médio, e assim, eu fiquei pensando aqui enquanto você falava, que é o seguinte, uma dos discursos, assim, até bastante por trás do novo ensino médio, é de que, primeiro, a juventude não se sente atraída pelo modelo de ensino médio, com muita disciplina, com essas coisas. Há uma tentativa de construção de tudo aquilo que é de formação de pensamento crítico na juventude, de que, de certa forma, é desnecessário, porque ela não está vinculada automaticamente a uma perspectiva de inserção no mercado de trabalho. Então, pinta-se uma imagem, e aí o que eu estou falando imprensa, no próprio discurso que estava lá no governo Temer, na Ponte para o Futuro, né, no que estava no embasamento do novo ensino médio, de que a juventude hoje a juventude ela é uma geração que está desinteressada de reflexões e até mesmo de um projeto de país, de uma aspiração maior, e que ela está interessada sim em enquadrar e se colocar o mais rápido possível no mercado de trabalho, para aí sim ela ir adquirindo uma experiência, etc, etc. É o que a galera fala, né? Por necessidade, né? Essa juventude ela está precisando trabalhar porque as políticas
foram precarizadas. Então... Exatamente. E aí vem um outro ponto. Eu, até como economista, assim, Kessia, o que eu vejo é o Brasil, por falta de um projeto mesmo de país, inclusive algo que a gente defende, um projeto nacional de desenvolvimento, o Brasil foi perdendo complexidade na sua pauta econômica, né? Então, a gente meio que foi perdendo espaço num jogo geopolítico, vamos dizer assim, no que diz respeito a atividades econômicas que são pagadores de melhores salários, são mais complexas, que demandam uma formação maior, mais robusta em áreas tecnológicas, mas também numa articulação com o pensamento sociológico, né? Como que isso se caracteriza na organização da sociedade. E, por isso, a gente também nota essa falta de oferta de empregos de maior qualidade que recai onde vocês colocaram, né? Que é a falta de perspectiva da juventude. E aí que tá. O governo federal agora está lançando, por exemplo, esse programa da nova política industrial. Parece que não tem nada a ver com juventude, mas tem tudo a ver, né? Tem tudo a ver. E agora é uma possibilidade que eu vejo de BH pensar a sua requalificação econômica em torno disso, sabe? Trazer novos setores, novas atividades e, mais do que trazer, desenvolver com os talentos que a gente tem aqui e que eu acho que estão na juventude para que esses setores aconteçam. Você falou do carnaval, Sofia, e eu estava lembrando que o carnaval pode ser uma indústria de geração de uma economia criativa muito robusta, de uma indústria criativa, de uma indústria do audiovisual, da indústria cultural, enfim, de tudo. E pelo que eu estou notando, Kessia, a juventude está pronta e querendo isso, né? E se inserir. E mais do que isso, tem um anseio pela busca do conhecimento, pela busca de um modelo que a integre, de um modo geral, no projeto de país, né? Eu acho que a palavra-chave é essa mesmo, é projeto de país, projeto de sociedade, né? Nós precisamos pensar em políticas públicas que sirvam a isso, né? É muito interessante essa movimentação no governo federal. Eu acho que perpassa pela ciência e tecnologia a gente garantir esses espaços, mas eu gostaria muito de pegar esse gancho dessa coisa da reforma do ensino médio, inclusive discorrendo sobre isso, sobre o impeditivo de uma sociedade, no mínimo sequer avançada, enquanto a gente está na educação básica ainda fazendo isso, né? Porque a gente conversou sobre isso aqui, né? Você colocou umas palavras que deram gatilho aqui, né? Essa coisa das pessoas estarem, da juventude estar buscando o mercado de trabalho, da juventude estar querendo se inserir, sabe? Está querendo se colocar e isso ser uma grande perspectiva, a única possível. Eu acho que aí que tá, sabe? Pra quê? Né? Qual o mercado essa juventude está se inserindo? De que maneira e de que forma isso é possível? Eu acredito que a gente ainda tem um tubarão aí a enfrentar, sabe? Uma grande batalha mesmo. Porque há um tempo a narrativa eu fui da ocupação nas escolas em 2016, eu lembro que em 2016 nós ocupamos aqui o Estadual Central e outras escolas, e a nossa luta era contra a reforma do ensino médio, e a gente não tinha dimensão de que quanto terrível ia ser aquela perda daquela batalha, que foi muito difícil. O que acontece? O que se transformou, tem se transformado, inclusive essa reforma foi financiada pela Fundação Lehman e outras fundações que têm essa visão, assim, essas ONGs, entre muitas aspas, ONGs, que tem aquela ideia filantrópica, que na verdade é um braço, como a Sofia citou aqui, do neoliberalismo, né? Querem transformar os estudantes como mão de obra massiva e barata para o mercado de trabalho, sem nenhum senso crítico, como você citou, Wesley. Então, esse mercado de trabalho, ele ainda não está preparado para a gente, porque ainda temos esse formato de educação que é assim, escamoteou, tirou todas as forças. A gente até fala muito com professores nossos da época das ocupações, assim, nossa, foi aquele brilho ali, aquela luta, porque acabou ali, parece. Sim. Hoje um jovem se organizar no Grêmio Estudantil, vocês não sabem a dificuldade que é estar no Grêmio Estudantil hoje em dia, porque é uma dinâmica, um formato educacional que não está aberto. E aí a gente está se preparando para o mercado de trabalho, mas nós não queremos entrar no mercado de trabalho para ser apertador de parafuso, sabe? Nós queremos pensar
pensar a pesquisa, pensar o formato das coisas, pensar e afins, e parece que isso se tornou um grande impeditivo. É importante citar que, inclusive, isso se agrava mais se a gente for transferir para as escolas de bairros mais periféricos. Sim. Porque a gente está falando dos cursos que são ofertados aqui, pode ser... Tem essa nivelação que a escola consegue ofertar, né? Pode ser um curso de cozinheira dentro de uma escola de uma periferia, e aqui no Estadual Central, por ser uma escola mais centro-sul, com uma certa divisão que há, assim, mesmo nas escolas públicas, os cursos mais sofisticados, com uma tarefa mais sofisticada no mercado de trabalho. Então, assim, não desmerecendo nenhuma profissão, acho que a gente precisa entender que as pessoas precisam ter o direito de escolher o que elas querem ser. Direito de sonhar, né? O direito de sonhar. E não como uma única opção colocada ali. Então, eu acho que o governo federal, a partir dessa política, precisava pensar nesse quesito, sabe? Acho que não tem como conduzir outras políticas se não acabar com essa daí. Porque contaram uma mentira para a sociedade que o jovem não ficar mais tempo na escola, uma grande mentira, e as pessoas veem com bons olhos nos bairros mais periféricos ali, você vê, meu filho vai ficar o dia inteiro na escola. Outros não, né? Porque ficar o dia inteiro na escola não pode trabalhar e ajudar em casa, né? Porque a partir dos 15, vários jovens já estão pegando as PROM, Cruz Vermelha, já estão ali exercendo alguma atividade econômica em casa, fundamental. Isso também foi tirado de consideração para as pessoas que pensaram isso. E aumenta a evasão, né? Inclusive, esse é mais um fator que aumenta a evasão escolar. Então, é isso que a gente precisa pensar a partir daí, né? Com essa forma, a gente não consegue pensar outras. Sabe? Com essa reforma, a gente não consegue pensar outros avanços, ao meu ver. Essa coisa da reforma do ensino médio central, né? Essa aí é uma questão que, de fato, assim, é uma bomba atômica no futuro, assim, da sociedade. E aí eu fico pensando, Sofia, se para a juventude de uma maneira geral, é uma bomba atômica ainda mais forte, mais potente para a mulher jovem, né? Com certeza. A gente o patamar eleva. A gente tem também, dentro de toda essa conjuntura que eu e a Kessia a gente tem, né, discorrido aqui, uma interseccionalidade de raça e de gênero. Então, assim, por exemplo, as mulheres economicamente mais desfavorecidas são mulheres negras. Então, é importante que a gente coloque gênero e cor também em todas as coisas que a gente for construir, em todas as políticas que a gente pensar, porque isso é fator determinante. É também de um ponto de vista econômico, né? Da onde que essa desigualdade é produzida, mas é uma desigualdade que tem gênero e também tem raça, né? E eu acho que isso é super importante pra gente falar também. É um negócio fundamental. E aí eu fico pensando nessa coisa da mulher e da mulher na periferia e da juventude toda. Tem uma questão aqui em BH, e assim, gente, é crônica, né? A gente tem que pensar muito em como solucionar, que é a questão da mobilidade, né? E aí é muito próprio de BH, da região metropolitana, tudo muito difícil, um sistema muito radial, existem iniciativas, e aí aproveito aqui para cutucar também, né? Que é o seguinte, por exemplo, no plano diretor que a gente havia aprovado, o projeto central dele era de tentativa de induzir a construção de uma cidade mais descentralizada. Ou seja, que locais de trabalho eles fossem espalhados em diversos espaços da cidade e que isso tornasse a mobilidade um pouco mais simples, né? E aí a gente teve aí no ano passado uma alteração num desses mecanismos do plano diretor que reforça, na verdade, a concentração dentro da Avenida do Contorno, o que reforça a dificuldade da vida. Aí é uma mulher jovem, já com filho, e aí tem a questão da creche, o horário da creche é mas ela trabalha no outro lado da cidade, enfim, uma série de dificuldades. Como que vocês pensam assim mesmo, assim, na construção? Muita coisa junto, né? Construir de soluções para isso, né? Tem o contrato com a BH Trans, tem o modelo de circulação dentro da cidade, esse modelo de construção da cidade, né? Em termos de planejamento, e nesse meio do caminho está lá o jovem precisando, né, se matar, ficar 3 horas dentro de uma condução dentro de um dia ou mais do que isso, e enfim. Eu fiquei muito provocada com essa sua provocação. E dou um passo atrás, falando um pouco de que Belo Horizonte é uma cidade que, ano passado, que implementou o passe livre para estudantes do ensino médio de escolas públicas. Estudantes de escolas públicas do ensino básico, desculpa. Ou seja, ano passado, esse passe livre era até então meio passe. Um estudante de
escola pública, precisava pagar transporte público para poder acessar o seu direito à educação. Ou seja, ali ele já tinha uma barreira. A gente teve esse pequeno avanço, né, de ter o passe livre para a escola pública aqui em Belo Horizonte, mas e os universitários? Né? A gente tem um problema muito sério de mobilidade urbana que não contempla os estudantes universitários, sobretudo aqueles de universidades públicas. Mas isso é uma demanda que a gente tem, inclusive, muita dificuldade de mobilizar as pessoas. Sabe? Eu confesso que eu ainda tenho muita dificuldade de compreender essa dinâmica da dificuldade de mobilizar as pessoas, porque a nossa juventude, ela acessa o transporte público, né? Hoje eu vim de ônibus. Então, assim, a gente usa o transporte público, a gente precisa dele no nosso cotidiano e a gente tem uma dificuldade de mobilização. Mas, com certeza, eu acho que a questão do transporte público em Belo Horizonte é o principal problema da cidade, assim, em termos, se eu for pensar numa estrutura assim grande de a ponte é um primeiro problema, eu acho que o problema do transporte público ele é central, porque ele permite você acessar ou não outros direitos. E aí eu falo de saúde, eu falo que é chegar na UPA, é chegar na escola, é chegar no trabalho, é voltar para casa, é ter nesse deslocamento tempo para poder, né, cuidar dos filhos, buscar filho na creche, levar filho para a creche. Então, todas as dinâmicas sociais da nossa vida em sociedade aqui dentro dessa cidade depende do transporte público, que aqui é precário, totalmente desintegrado e dominado por uma máfia de empresários do transporte público. Ou seja, é um modelo fracassado. Absolutamente fracassado. Você pode até dar um close. O transporte público de Belo Horizonte é um modelo fracassado. E a gente precisa pensar em soluções conjuntas, colaborativas, para que a gente supere isso e para que a gente garanta não só um transporte público de qualidade, porque a gente, além disso tudo que eu tô falando, a gente ainda nem entrou na questão de que esses ônibus estão absolutamente assim, igual lata velha, sabe? E assim, a gente precisa avançar nessa política. Acho que, né, a gente vai enfrentar aí grandes batalhas políticas por interesses de grupos políticos que têm rabo preso ali com essas empresas de transporte, mas também a gente vai precisar conseguir mobilizar toda a sociedade para a gente poder avançar nessa política que a gente sonha. Porque o que eu gostaria de para Belo Horizonte é que a gente tivesse tarifa zero, para que a gente tivesse um transporte público e, de fato, democrático nessa cidade, para que a gente possa acessar qualquer canto da cidade sem que isso seja uma coisa que pese no bolso da população, porque pesa. Sim. Principalmente daquela família, né, família que está na periferia de Belo Horizonte tentando ali criar seus filhos, ter acesso a emprego, enfim. Então, é muito importante a gente pensar nisso. E você falou em soluções. Eu acho que a gente tem um horizonte. Hoje a gente tem horizonte e caminhos que têm sido construídos politicamente para a gente poder avançar. Mas a solução em si, ela não está dada. Ok, eu sei que você tem atuado também nessa pauta, né, há algum tempo. Como é que você tem visto essa movimentação aí em torno dessa... Teve agora, né, mais uma elevação do preço da tarifa, né? E depois da cidade aplicar um subsídio, né? Então... Eu acho que essa pauta do transporte teve uma grande reviravolta em Belo Horizonte. Essa coisa do passe livre integral, não só mais o meio passe, foi um negócio assim, né? Que é uma disputa, uma queda de braço entre a Câmara e a Prefeitura, e aí cada um vendo quem mais poderia abraçar a pauta do transporte, quem mais poderia ser ali a pessoa que conseguisse dar retorno, né? Mas é importante que essa coisa do meio passe foi uma conquista assim, estudantil, né? Vale lembrar que as entidades estudantis, UNE, UBS, o CMG, o EE, foram às ruas de Belo Horizonte e foi um resultado daquelas passeatas que haviam muito, né, entre os estudantes reivindicando o passe livre e conseguiram aquela pequena vitória do meio passe estudantil, né? Que foi uma pequena vitória porque apenas 10% da juventude tinha acesso àquele meio passe. Apenas 10%. E vendo agora, atualmente, esse grande problema, a gente meio que se sente num looping eterno. Vem janeiro, a tarifa aumenta, é um looping.
E a gente vai e faz uma manifestação. Vem janeiro, a tarifa aumenta, a gente vem e faz uma manifestação. Sabe, acho que nós cansamos disso. Acho que nós precisamos rever a estratégia das lutas que a esquerda faz frente à pauta do transporte. Eu acho que apontar prefeitura, e prefeitura vai, prefeitura vem, a gente sempre aponta o poder público como o grande responsável, sem entender que a gente está vivendo uma sociedade capitalista e que hoje o problema de Belo Horizonte é a máfia do transporte. Sim. E acho, assim, que nós precisamos fazer alguns desafios, né? Eu acho que, assim como a Sofia, o que eu quero é o passe livre pelo direito de ir e vir. Assim como a saúde, a educação, a moradia precisam ser direitos garantidos. Porque né? são direitos básicos, né? Direitos básicos precisam ser, né, garantidos para nós. Nós precisamos também entender que isso é o ponto central, mas como que nós fazemos para chegar aí, né? Nós precisamos parar de desafiar a máfia do transporte apenas em janeiro, realizando uma grande manifestação ou pequena contra o aumento da tarifa. Nós precisamos pensar ao longo do ano como é que funciona o transporte público, né? Essa coisa da integralização é uma forma que eles usam para lucrar. Essa Sim. não integralização do transporte. A mesma empresa, que é uma do lado da outra, a sede das duas, do transporte metropolitano e do transporte de Belo Horizonte. E elas estão lucrando, vem prefeito, fala que vai abrir a tal da caixa preta, mas todo mundo prefeito ficar calado. A grande questão é que nós vamos criar uma estratégia de desafiar. Sim. E eu acho que o desafio perpassa a gente começar a discutir se nós vamos discutir a estatização do transporte público. Aí por dentro do Estado como agente e não um grande grupo de empresários resolvendo aquelas nuances, será que pode ser um caminho? Vamos colocar um transporte público dentro daqueles mesmos fundos nacionais, coisa do governo federal, né? Assim como a saúde e a educação, do Fundeb e outras coisas, Fundeb, que são os responsáveis por pensar e subsidiar determinadas políticas públicas. É o governo federal que nós vamos colocar para gestar isso. Sabe, precisa pensar, não pode ser mais essa coisa que virou uma palavra de ordem abstrata. Essa coisa do passe livre. Na minha concepção, eu posso estar conjecturando aqui, mas é uma coisa assim que eu sinto, ficou na abstração. Eu acho que o direito imediato das pessoas, a necessidade imediata, não pode ficar na abstração. Nós não podemos abstrair uma coisa que fala sobre condições das vidas das pessoas imediatas. Então, assim, de fato, é uma questão central, nós vamos elaborar mais, e acho que no interior da esquerda, porque eu fiquei sentindo, inclusive, isso, né, quando eu vi as manifestações. Eu vi aquelas coisas, assim, todo mundo focado no prefeito, que eu acho que nós precisamos apontar, ter críticas, Sim. mas precisamos ser certeiro na crítica. Precisamos ser certeiro. A gente aponta o prefeito, mas sem entender que quantos prefeitos já entraram, saíram e continuam o mesmo problema. Nós precisamos atacar o âmago da questão, e o âmago da questão são as empresas de transporte. E aí fica para aquele looping eterno. Não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ler o Gessé. Eu gosto muito, particularmente, do Gessé de Souza, né? E eu acho que, assim, é aquela coisa do patrimonialismo, a crítica que ele faz a essa coisa que a gente trata o maior problema brasileiro sobre a corrupção do Estado, o problema do Estado, sem ir dentro daqueles que estão ali subsistindo ali em função da ocupação que eles fazem do Estado, que é a ocupação do dinheiro, né? Sim. A corrupção do grande capital, a gente não vai falar dela nunca. Então acho que a gente travou muito na luta do transporte em Belo Horizonte, ao meu ver, com esse grande erro. Sim. Esse grande erro de ter atacado o poder público como único e central problema, sem ter verbalizado e exposto para a cidade as empresas do transporte público Sim. que estão aí. Porque basicamente não é só entregar para essas empresas, né? Essas empresas fazem um lobby dentro, né, da esfera política para conseguir as licitações que elas precisam para poder serem aquelas que vão trabalhar. E o que é a grande questão, que eu acho que é importante a gente frisar, é que qual é o grande problema do setor privado controlar um setor tão importante como o transporte? É que o interesse do setor privado é lucrar. E aí ele lucra em cima de um direito que é nosso, de ir e vir, de se locomover, o nosso direito à cidade, de acessar a cidade de Belo Horizonte. E que não pode ser assim, não dá para ser assim. E aí eu acho que a Kessia apontou, eu falei que a gente tem alguns caminhos sendo construídos, e a Kessia apontou. Qual é aquele que a gente vai defender, organizar, construir, defender juntos, em coletivo, para que a gente possa, de fato, alcançar esse sonho da tarifa zero. Eu espero que não esteja tão longe, mas, de fato, vai exigir muita luta aí para nós. Pois é interessante isso, né? Acho que tem certas coisas que elas vão... É incrível, né? Elas vão se cristalizando, assim, né? na estrutura. Da estrutura de uma cidade, da estrutura de um país e tal. Essa questão do transporte eu acho que é uma delas.
e que ela fica de difícil reversão se a gente não encarar, acho que dessa maneira que vocês estão colocando, assim, né? De maneira frontal, né? Não simplesmente abstraindo, só querendo uma agenda, o objetivo é a tarifa zero em determinado momento. Tá, mas vamos viabilizar isso, então? Vai tentar que o dono da empresa vai dar uma tarifa zero pra gente? Nunca, jamais. E aí o que acontece? Inclusive agora, no Brasil, está crescendo diversas iniciativas, né? Que estão efetivamente implementando a tarifa zero por meio de um transporte público de fato, né? Alguns modelos eles consideram um subsídio maior, porque também há um consenso, quem está estudando isso, de que, de acordo com a lógica de preços e tal, inclusive tem a ver com isso que eu estava dizendo, né? Até com a desindustrialização brasileira, né? A gente tem cada vez mais dependente de importação, de peças e equipamentos, etc. E é um serviço relativamente caro. Mas na conta, quando a gente faz, porque para a prestação de um serviço, a gente, né, tem um linguajar, quanto mais gente utilizando, mais viável ele é. Então, para falar a verdade, em tese, seria mais fácil implementar uma tarifa zero numa cidade como Belo Horizonte, que você tem aí no linguajar, né, técnico, uma escala para fazer isso, do que numa cidade pequena, por exemplo, porque o transporte fica relativamente, né, no custo por pessoa, ele fica mais barato. E tem várias cidades no Brasil que estão implementando, né? Às vezes com um modelo de subsídio, em parceria com o setor privado, e outras vezes implementando efetivamente o transporte público, né? Uma empresa pública ou uma instituição pública fazendo a gestão da frota e do serviço em si. Então, é possível, assim, econômico, se pegar, vamos colocar na planilha e vamos planilhar tudo? É possível, é muito possível fazer. Agora, você tem constrangimentos contratuais e etc., mas que é de decisão política. Nós não estamos falando do condomínio vivendas do não sei o que lá, né? Nós estamos falando de uma cidade, não é mesmo? E de futuro das pessoas, etc. Então, é possível, e eu acho que assim, e eu tenho visto até esperança nisso, né? Que eu tenho visto um movimento, e é um movimento jovem, né? Os movimentos que estão relacionados a essa pauta estão cada vez mais apontando, próximos de apontar soluções, né, para isso. Agora, tem que ter um apoio institucional. Eu acho que isso tem que virar agenda pública, né? Aí eu já falo aqui para pré-candidata para ficar ali, ó, em cima do negócio. Muito bom, muito bom. Pessoal, tem uma outra pauta que eu queria conversar aqui com vocês, e tem a ver com o que a gente falou também, que é com relação ao ensino superior, né? Eu sei que vocês, né? Eu sou jovem há um pouquinho mais de tempo que vocês. Já tá na universidade, né? Tô. No doutorado. Não, já terminei. Terminei. Tem o quê? Uns meses? Vai fazer um ano agora. Agora tô dando aula, enfim. Mas tô lá. E a gente falou isso com esse foco do ensino médio, mas tem um foco relacionado também à presença na universidade, né? E aí, aqui em Belo Horizonte, a gente tem uma estrutura importante, que é da UFMG, falta uma estrutura estadual, que eu acho, mas eu acho que poderia ter alguma organização também de iniciativa do poder público municipal no direcionamento e no apoio até da permanência do jovem, do incentivo ao jovem fazer uma universidade, que é o discurso contrário por exemplo, o que está lá na fundamentação do novo ensino médio, né? O novo ensino médio é o desincentivo. Esse jovem não precisa de universidade. Esse jovem precisa se inserir de maneira precária o mais rápido possível no mercado de trabalho, técnico, né? E vai ser técnico de alguma coisa. Não que ser técnico seja ruim, mas se esse for o desejo, se for a aspiração, ok. Porque não é desejo, né? É que está sendo construída, que é a única possibilidade, exatamente. E aí essa vida na universidade, nos últimos anos, como que a universidade aqui em BH sentiu essa questão do desmonte, sob a perspectiva até de vocês mesmos, que eu acho que é diferente da minha, né? Assim, eu já estava, com o desmonte veio, eu já estava mais avançando um pouquinho nessa carreira, inclusive na carreira acadêmica, né? Mas a presença, assim, ser estudante hoje universitário em BH é tarefa fácil ou não? Como é que vocês têm visto isso aí? Acho que é uma tarefa muito, mas muito difícil. Assim, a Sofia estava falando, a gente falou, nunca foi tão difícil ser jovem, gente. Hoje em dia é muito difícil você lidar com a construção do seu futuro, onde você enxerga a ausência de possibilidades para todos os caminhos que você olha. Exato. E na universidade não é diferente. A gente luta, e aí eu lembro, assim, né,
meu caso específico, sou uma estudante cotista, né? Sempre estudei a vida inteira em escola pública, né? Sou cotista de renda, de escola pública e de raça. Então, 100% cotista ali. E assim, eu lembro que quando eu entrei na universidade, eu olhei para aquilo, eu falei, meu Deus, eu preciso daquilo. Ai, graças a Deus, entrei na universidade. Mas entrei lá, quando eu olhei para frente, eu falei, muito pior do que antes. A crise existencial que rola, assim, né? Inclusive, eu até percebo, vejo umas fotos antigas, assim, hoje, eu vejo eu com a cara mais desidratada, assim, né? Um perfil mais cansada, assim. Eu vejo isso, gente. Fisicamente, né? Não somente mais velha, mas mais desidratada. Porque é isso, você vê um mundo se fechando, né? E a Sofia pontuou mais cedo muito bem sobre essa coisa das humanas disputando a ciência, assim, também, né? Que já é uma área de menos prestígio, já é desprestigiada. E quando você vê crises de desmonte, né? Desmonte de bolsa, né? Você vê a universidade pedindo socorro, universidade sem pagar a conta de luz, universidade fechando o restaurante universitário. Você vê, assim, bolsas, estudantes com meses de atraso de bolsa. Você vê uma crise completa. As universidades, inclusive, hoje não têm condição de orçamento até pro fim do ano. O FMG não tem orçamento até o fim do ano. Sabe? Isso é um negócio, assim, totalmente desesperador. Você viver sempre nessa perspectiva. A própria FUNP, que é a fundação lá da UFMG, onde a gente estuda, né? Que dá os auxílios para os estudantes, também não tem previsão para o fim do ano de continuar resolvendo suas contas. Aí tá. E nesse momento de crise, aí você vê que fica mais intensa, eu acho, a batalha. A impressão que eu tenho. A batalha pela sobrevivência, pela sobrevivência na universidade. Você vê muitas pessoas trancando, evadindo, sabe? Isso é um negócio muito sério. Então é assustador um pouco nesse sentido. E aí você vê mais um agravante, que além das disputas das áreas da humanas, enfim, você vê as mulheres e as pessoas negras sendo com mais dificuldade mesmo, assim, de conseguir entrar em projetos, de poder estar conduzindo a graduação, de poder estar enfrentando, sabe? E isso é um negócio, assim, que a gente avançou muito, mas eu tenho sentido que a gente tem regredido de novo, sabe, nesse quesito. Dentro da universidade, você vê uma série de políticas públicas como cotas, a própria auxílio, né? As universidades públicas hoje têm um restaurante universitário que hoje são mais acessíveis para o nivelamento de renda, mas você vê a forma pedagógica que a universidade se apresenta, sabe? A forma que é propenso ali para as pessoas poderem estar lá não é continua não sendo para as pessoas negras, periféricas, porque você vê que trabalham, que trabalham, trabalho. Isso é uma outra grande questão. O nosso curso de Ciências Sociais, gente, assim, é um curso que você não consegue, é um curso assim terrível nesse quesito. E uma dinâmica dos professores que não respeita esse perfil popular. Acho que é isso. A universidade foi popularizada, mas ela não se adaptou a esse perfil popular, a não ser por essas políticas públicas gerais. Mas internamente ela ainda não é popularizada em termos da sua dinâmica. Sim. E isso é um negócio que a gente precisa apontar, sabe? Por isso, hoje, nós, no Movimento Estudantil, a gente discutiu muito recentemente na Uni sobre a questão da reforma universitária. Sim. É um negócio que a gente tem até elaborado criados mais fóruns para poder acumular mais esse debate. Sim. Porque a reforma universitária, a última reforma universitária que a gente teve foi as cotas. Isso foi uma grande reforma universitária, né? A Universidade Popular. Mas por que isso seria um caminho? Porque a gente precisa discutir o modelo pedagógico das universidades. Nós precisamos pensar mais sobre isso e a forma como ela produz a ciência e para que ela serve essa ciência, né? Quando a gente vê pessoas negras entrando na universidade, a gente acha que já tem que ter um filtro de entrar ali nas humanas, na antropologia, pesquisar só a negritude. Se a pessoa negra quiser disputar outra área, para isso a gente precisa liberar outras coisas, sabe? Essa reforma precisa considerar outros saberes, né? Eu acho que considerarem muita coisa da história do Brasil, da formação social brasileira, né? Todos os nossos teóricos muito... meio complexo, mas eu acredito assim, muito europeirizados. Sim. E nós precisamos ter uma universidade também pensada nacionalmente. Se o Brasil avançou tanto, precisamos pensar nacionalmente aqui, né?
E a gente sabe por que as universidades vieram, né? Qual foi a formação da USP, né? Uma tentativa ali, neoliberal, inclusive, de se transmitir mais esse discurso neoliberal, de se formar mais esse discurso neoliberal. Inclusive, muitas universidades financiadas por essas entidades filantrópicas, entre aspas, ali, né? Que estão ali para pregar uma ideologia. Então, a gente vê essa briga ideológica cotidianamente lá dentro da universidade. Então, quando a gente considera uma reforma universitária, que considera a formação social do Brasil, que considera outros saberes e o território nacional, e que não faz um Ctrl-C, Ctrl-V de ciências produzidas em outros lugares, mas que apropriem delas e que use bem essas ciências, mas que produz também aqui, a gente consegue talvez pensar algo que... Eu empolguei esse assunto. Não, mas muito bom. Eu fiquei pensando aqui, e até passando para você, Sofia, que é o seguinte, a cidade perde muito com isso. A cidade perde muito, muito. Perde em todos os sentidos. No mais básico de todos é o seguinte, no limite o cara não consegue formar na faculdade de Direito, a pessoa não consegue, a mulher, o rapaz que está lá, é menos uma força de trabalho qualificada, uma pessoa que contribui na construção de uma cidade melhor. Tem esse aspecto, que é o mais imediato de todos. Mas tem outros, e aí eu até queria discutir nisso, Sofia, que eu fico pensando no seguinte... A Kessia comentou, tem entidades empresariais que financiam determinados projetos dentro da universidade, isso dá um certo caráter e pode ser, inclusive, excludente sobre algum aspecto. A cidade não poderia aproveitar mais da universidade para a resolução dos seus problemas e aproveitando dessa construção desse jovem, inclusive apoiando esse jovem, que é o cotista, é aquele que está nesse momento de ascensão, de mudança do perfil da universidade, para ele se integrar nessa construção de uma nova cidade, na saúde, na educação. Imagina, projeto de extensão, no quesito pedagógico, de atendimento da medicina, enfim, com os postos de saúde. Tem coisa acontecendo, mas eu entendo que elas são muito tímidas. E aí eu acho que pode ser um papel da cidade, não é mesmo? Sim, eu acho que esse papel ele existe, ele é muito importante. Eu me sinto, inclusive, muito contemplada pela fala da Kessia. Acho que foi muito completa, muito elucidativa mesmo, assim. Eu concordo com você. Acho que, de fato, a gente poderia ter mais parcerias mesmo de pesquisa para a gente ter maiores diagnósticos e melhores, mais qualificados diagnósticos sobre a cidade. Então, assim, até existem algumas pesquisas sobre a cidade, algumas pesquisas sobre envelhecimento populacional, eu sei que tem sido desenvolvida, outras, tem pesquisa também sobre a população LGBT idosa. Então, existem algumas pesquisas que, né, sobretudo o poder público e o poder público municipal e a UFMG têm feito em parceria. Mas eu acho que isso precisa ser ainda mais fomentado, porque, por exemplo, até a própria dinâmica do transporte público, por exemplo, é uma questão que precisa ser investigada de uma maneira muito mais profunda para que a gente possa, de fato, propor soluções, né, mais qualificadas. Mas, ao mesmo tempo, a gente também vive... queria só pincelar isso, pontuar isso, que a nossa ciência, né, a ciência nacional, ela ainda é uma ciência muito mal remunerada, é uma ciência que as pessoas, os pesquisadores hoje que fazem pesquisa, fazem porque amam, sabe? Só eu Então, é isso, sabe? Eu olho, pra mim, a jornada profissional também, assim, faço pesquisa porque eu gosto, porque eu quero entrar na pós-graduação, porque eu quero me qualificar, mas ao mesmo tempo a gente ainda precisa de muito investimento na área científica para que a gente possa oferecer condições profissionais, condições de trabalho também mais qualificadas, né? Mas eu tenho um super acordo, eu acho que esse era um parêntese que eu queria fazer, mas eu acho que, de fato, a gente precisava que, né, a pesquisa das universidades aqui da cidade fossem também direcionadas aos interesses da cidade, para que essa juventude também pudesse, né, se engajar e participar da construção daquilo que a gente quer para a cidade. Ao mesmo tempo, eu também quero fazer um outro apontamento, que é também, por exemplo, a gente falou sobre essa dificuldade
de inserir matérias que têm a ver com pensamento crítico e todos os impactos que isso transformou. A gente também vê uma supervalorização de algumas áreas das ciências e a gente vê, por exemplo, as ciências humanas, que é essa responsável, assim, de um modo muito macro, por desenvolver esse pensamento crítico nos indivíduos e na coletividade, e que a gente tem visto e que a gente nem sequer é reconhecido como cientista, né? Como pesquisador, como aquele que produz saber científico. Então a gente tem vivido também um ataque muito grande à nossa ciência, sobretudo às ciências humanas, porque vieram com um discurso de que o que a gente produz é doutrinação e não saber científico, né? Então eu acho que é muito importante também a gente fazer essa defesa de que as ciências humanas ela é uma ciência e de que ela tem método, de que ela é uma ciência rica e de que a gente precisa avançar nessa construção, né? Tirando, inclusive, trazendo mais a cara do Brasil, daquilo que é a formação do pensamento brasileiro e do que é a formação da sociedade brasileira para dentro dessa construção científica, assim. E dialogar isso com o nosso território, porque é caro e é importante pra gente. É isso. Pô, que conversa gostosa, viu, gente? Agora, mas assim, vamos caminhar para fechar, porque se deixar a gente vira isso aqui, vamos fazer 3 dias de conversa mesmo. E aí o pessoal fica com dificuldade de assistir. Mas, nossa, bom demais. Pô, vamos fazer mais vezes, vamos, essa conversa? Só chamei. O Wesley, eu até falei da última live que a gente fez, né? Falei, gente, eu queria repetir. Queria repetir porque é bom demais. Eu acho que é um aprendizado, né? Não. É tão gostoso essa oportunidade de poder estar trocando, conversando, que é um aprendizado, assim, que a gente queria ter mais oportunidades, né? Porque eu sempre fico muito animada. Vi a fala de vocês, a fala da Sofia, a sua fala, sempre traz muitos elementos que tá sempre, assim, para nos enriquecer, né? Até a gente que tá aqui enriquece muito. E pra gente se colocar também eu me coloquei em diversos momentos quando vocês estavam falando, assim, num lugar de pensar, de refletir, falar, nossa, exatamente. É verdade, você me lembrou disso. Nossa, eu também tava nesse momento, sabe? Isso é muito legal, essa troca que foi muito rica, eu tô muito feliz. Pô, massa demais. Só tem mais uma coisa que eu quero perguntar pra vocês, que vocês vão falar, na verdade, pra galera ali. Onde que a gente vai se encontrar aqui em BH? Vai ser num boteco? Vai ser aonde? Diz aí. Eu sou a maior fã de boteco, gente. Pra mim não tem nada melhor nessa cidade. E assim, não é à toa que é chamada de capital dos bares. Num boteco, tomando uma cerveja gelada, de preferência IPA, que eu gosto dela. Mas assim, vocês podem escolher, eu não tenho... Diz aí. Fala aí pro pessoal onde você vai encontrar. Um lugar legal aqui em Belo Horizonte... Nossa, vocês me pegaram agora. Vamos convidar pro Cabral da nossa universidade, né? De uma vez, Cabral é muito bom. Então, três filhos da UFMG aqui, tem que ser um Cabral, né? Um Cabral é muito bom. Tem um Jaézinho também, que é muito bom. Tudo ali. Tem preconceito com a Pampulha, em vez de ir pra lá, né? Errado, mas joga o campus lá no outro lado da cidade. Tem o Boteco Nada Contra. Tem uma comidinha de estufa deliciosa também. Olha, o Nada Contra eu vou cobrar royalties. Já fica avisado aí pra vocês. Royalties, porque o Nada Contra toda vez é indicado aqui. Vai eu gosto muito do meu país, São Geraldo. Meu país, São Geraldo, a cerveja é baratíssima, né? Lá é bem gostoso. Gosto muito do Bar do Caixote, Jorge do Caixote. Inclusive tem um livro sobre esse bar que é o César Claudier com o Rio do César foram meus professores de história. O Bar do Caixote é histórico, patrimônio de Belo Horizonte, fica lá no meu país. Do ladinho da minha casa, São Geraldo. Vale a pena vocês irem lá. Tá? É bem gostoso. E aí, já que a gente tá falando de boteco, tem um que eu fui hoje, passei lá hoje, almocei por lá no... lá tem vários, né? Lá no Mercado Central. O Mercado Central ali, pra mim, é delicioso de chegar, tomar uma cervejinha e sair andando, experimentando todos os queijos. Ali é onde eu levo meus amigos turistas e eu adoro também tomar uma cervejinha lá nos barzinhos do Mercado Central. Márcia, e hoje eu vou indicar um pra galera da Pampulha também. Vocês conhecem? Já foram no Tia Ruth? No Ouro Preto? Não, um dos melhores tiragostos assim, de BH. Mesmo? Fantástico. Lá no Ouro Preto também tem o Boteco do Rod, gosto do Boteco do Rod. Gente, se deixar aqui, vamos chamar de cachaceira daqui a pouco. Sabe de tudo, né? Tem um mapa, né? Gente, com a Sofia mesmo. Quer saber? Chama mensagem pra ela. Quer cestar? Manda mensagem. Pode mandar. Bom demais. Bom, vamos fechar aqui. Sofia, valeu, viu? Obrigada. Foi massa demais. Wesley, te espero. Viu, gente? Cassie. Todos os rapazes aqui da produção também. Bruno, eu lembrei o nome do Bruno. Valeu, galera. Guilherme. Cristiano, gente. Obrigada, viu?
Obrigada mesmo. Valeu demais. Foi muito bom. Obrigada, Sofia. Pô, valeu demais. E galera, até a próxima. Questão de YouTube, Spotify, vocês já sabem, pode acessar no canal BH Pode Mais, nos 2 tocadores. Depois, se tiver mais algum, a gente avisa pra vocês. Não se esqueça de deixar o like, se inscrever, aquela coisa toda que vocês já sabem, pra quem faz coisas na internet. E é isso aí, até a próxima. A gente trocar uma ideia. BH é nóis. E BH pode mais, né? Muito Pode mais. muito mais. Isso aí, valeu. Obrigada, gente.